Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou abordar a respeito de Clostridio botulino. Não foi por acaso que eu optei em falar a respeito do Clostridio botulino, né? Não sei se vocês sabem, mas eu já tenho aí uma experiência em clínica de pequenos animais, daria mais ou menos uns 5 anos, e a gente fala, né? A gente costuma brincar que o clínico de pequenos animais, ele tem uma frase no para-choque do caminhão dele, que é o seguinte: o que é comum é comuníssimo, o que é raríssimo, né? E como vocês sabem, né, que a gente viu lá na graduação, o Clostridio botulino, ele causa uma doença que é muito conhecida da gente, que vocês sabem que é o botulismo, né? E o botulismo, ele é uma doença que ela entra aí dentro do raro na clínica de pequenos animais. Ela é uma doença que ela é rara, mas embora ela seja uma doença rara, né? Eu já peguei 3 casos de botulismo na clínica de pequenos animais. Na verdade, eu vou falar o seguinte: um caso confirmado, 2 casos suspeitos, tá? Inclusive, enquanto eu estava na graduação, enquanto eu estagiava. E é muito interessante essa doença. O botulismo é uma doença muito interessante, uma doença que me atrai muito a atenção. E durante esse trabalho, eu vou falar os fatores que me atraem a atenção e porque é uma das minhas doenças favoritas, né? Porque Clostridio botulino é uma das minhas bactérias favoritas e porque essa doença é uma das doenças minhas favoritas. Até estranho, né? Eu tenho uma doença favorita e tenho uma bactéria favorita, mas Clostridio botulino desperta muito a minha atenção. Bom, então como é que eu vou começar falando aí para vocês, né? E uma coisa que é importante. Por ela ser uma doença rara, muitas vezes ela acaba sendo uma doença esquecida na medicina veterinária e também na medicina humana. Ela é uma doença esquecida, né? As pessoas se esquecem dela. E para mim, ela é uma das doenças mais relevantes e interessantes que tem. Bom, e eu vou começar esse trabalho, né? Mostrando para vocês uma notícia muito interessante, uma notícia que saiu justamente no dia que eu estava pesquisando. Eu estava pesquisando muitos artigos e pesquisando muitas notícias. Eu achei essa notícia muito interessante, que é uma notícia que saiu no jornal O Globo, tá? E que aconteceu lá na Rússia, lá em Moscou. Olha só que interessante, olha só essa manchete. Mais de 120 pessoas são hospitalizadas com intoxicação alimentar rara causada por salada de delivery em Moscou. Ao menos 55 delas estão em estado grave e 30 estão na UTI em meio a suposto surto do quadro. Gente, olha só que interessante. A gente tem aqui um quadro de botulismo, né? Um caso de botulismo confirmado. Um delivery, né? Ele fez uma salada e eles fizeram uma salada de feijão. Eu nem sabia que existia salada de feijão. Achei bem interessante. E era salada de feijão enlatado. E olha só o que acabou causando quadro de botulismo em mais de 120 pessoas que foram hospitalizadas. E olha só, 3 pessoas foram presas por causa dessa salada. Gente, olha só a importância do médico veterinário nesse caso. Olha só o tamanho da importância que a gente tem que ter gente informada que mexe com os alimentos, né? Para evitar esse tipo de situação. Então, bora lá. E aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas quem é o Clostridium botulismo? A gente sabe que ele é uma bactéria, como eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Clostridium, a gente já pensa também que ele tem parentesco ali com o Clostridium tetani e com outros clostridioses também, com outros clostridiums, né? Quando a gente fala dele, a gente está falando de um bacilo gram-positivo, a gente está falando de um bacilo que é catalase negativo, a gente está falando de um bacilo que é anaeróbico, e isso é uma informação muito importante, né? Você tem que lembrar, por exemplo, quando eu contei que feijão era enlatado, então ele gosta das situações de anaerobiose. A gente está falando de um bacilo que é formador de endósporos, isso é muito importante a gente lembrar, tá bom? E esses endósporos, eles formam 7 tipos de neurotoxinas, tá? Que é neurotoxina do tipo A, neurotoxina do tipo B, do tipo C, do tipo D, do tipo E, do tipo F e do tipo G. E a gente tem que lembrar que dentro dessas neurotoxinas, a A e B são as mais comuns em humanos, são as que mais acontecem com maior frequência. A C é mais comum em animais e mais comum também em aves. E a D é muito comum em herbívoros, tá? E a gente tem que lembrar que quando a gente fala, a gente está falando também desses bacilos. São esporos que são amplamente distribuídos na natureza, são muito encontrados no solo, são muito encontrados também em sedimentos em lagoa, muito encontrado em mares e além de alimentos, como eu vou abordar mais para frente, tá bom? E outra coisa também, a forma vegetativa, ela gosta muito de situação de anaerobiose, como eu falei com vocês, que é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Ele gosta de pH alcalino ou próximo do neutro.
Também são informações que a gente tem que ficar atento. E a temperatura ótima para ele é de 37 graus, tá? Isso é importantíssimo, eu também vou falar mais disso aqui para frente, tá bom? Bom, e qual que é o histórico dessa doença, né? Qual foi a primeira vez que ela foi descrita? Bom, a gente tem que lembrar que a primeira vez que o botulismo ele foi descrito foi lá na Alemanha, no século XVIII. Tudo começou quando uma senhora decidiu fazer salsicha enlatada para sua família, tá? E as pessoas desenvolveram um quadro de botulismo. Não por acaso, o nome botulus, em latim, significa salsicha. Olha que informação interessante, que eu também não sabia, achei legal. E em animais, né? Qual foi a primeira vez que foi descrito? É bem recente, gente. A primeira vez que foi falado sobre caso de botulismo em animais foi há 50 anos, em animais domésticos, né? 50 anos foram descritos os primeiros casos de botulismo é, em animais domésticos, né? E esse senhor aí, que é o Justino Skinner, ele foi um médico que no século XVIII, ele foi o primeiro médico a descrever o caso de botulismo, que foi esse caso que aconteceu na Alemanha, esse caso de salsicha, né? Bom, e aí eu trouxe para vocês, olha só que interessante, esse quadro que foi tirado do DataSUS. Ele é um quadro recente, eu tirei ele recentemente. E, segundo os Ministérios da Saúde, esses são os casos de botulismo aqui no Brasil, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve 56 casos de botulismo, tá? Esse ano agora a gente só teve um, ano passado foram somente três. E como vocês podem observar aqui, ó, aqui a gente tem um ano e na frente tem os casos confirmados, como vocês podem ver aí. Eu acho que se eu mostrar minha setinha, dá para vocês verem, olha, aqui, ó, aí aqui, 2014, 2015 não teve, 2016, tem todos os casos aqui, ó, tá vendo? Acredita-se, gente, olha só que interessante, acredita-se que os casos são muito maiores, a gente tem muito mais casos de botulismo do que é notificado, tá bom? Acredito que a gente tem um quadro de subnotificação. Como eu disse, vocês é um caso, o botulismo é muito raro de acontecer. Então, por ele ser uma doença rara, muitas vezes ele fica subnotificado. É uma doença que muitas vezes acaba passando batido, infelizmente. É, Agora eu fico pensando, né? Enquanto a gente teve um caso de botulismo, imagina só lá na Rússia, no controle lá da vigilância epidemiológica deles, imagina o número de casos de botulismo esse ano, né? Só no feijão, na salada foram 120 casos, só naquele caso pontual. Então vamos lá. Bom, essa definição aí, ó, que eu peguei, foi diretamente do Ministério da Saúde. Eu dei print da tela deles, eu achei bem interessante. Muitas coisas eu já falei aqui, mas eu acho bem interessante a gente colocar aqui a definição do Ministério da Saúde. Como que o Ministério da Saúde defende o botulismo? O Ministério da Saúde diz o seguinte: o botulismo ocorre por ingestão de toxinas presentes em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Como eu vou continuar abordando aqui no trabalho. Observação, que essa é uma definição de botulismo alimentar, tá? A gente tem mais outros casos de botulismo, mas aqui nesse trabalho eu optei por abordar mais a respeito de botulismo alimentar. A gente tem também o botulismo em feridas, tá? Que pode acontecer. A gente tem quadros de botulismo intestinal e também tem o botulismo infantil, que é muito comum em crianças, como eu vou abordar aqui mais para frente. Mas aqui eu foquei mais no botulismo alimentar, tá bom? E os alimentos mais envolvidos são conservas vegetais, principalmente artesanais, como palmito, picles, pequi, produtos carnes cozidos, curados e defumados de forma artesanal, como salsicha, presunto, carne fria, conservada em gordura, como carne de lata, pescados defumados, salgados e fermentados, queijo, pasta de queijo e raramente em alimentos enlatados industrializados. Olha só quem tá aí, a salsicha, né? Que é inclusive quem dá o nome dessa doença pra gente. O período de incubação entre o consumo e o início dos sinais e sintomas pode variar de 2 horas a 10 dias, com média de 12 a 36 horas. Esse tempo de manifestação da doença, ele é bem, lendo artigos assim, observei que ele é bem variado, tá? Mas eu achei mais importante colocar a definição do Ministério da Saúde. E segundo o Ministério da Saúde, ele pode demorar até 2 horas para começar a manifestar os sinais e os sintomas. E quanto maior a concentração de toxina no alimento ingerido, menor o período de incubação. Essa também é uma informação bem interessante para a gente. E como é que essa neurotoxina vai agir? Prestem bem atenção. Ó, primeira coisa, a gente está falando do botulismo alimentar, que é quando alguém consome o alimento com a toxina do Clostridium botulino, né? Então, essa neurotoxina, ela vai ser absorvida, ela vai ser, primeira coisa, a pessoa
o animal? Vamos dar um exemplo aqui do pessoal lá de Moscou. Eles consumiram o feijão contendo a toxina do Clostridium botulinum. Ela foi absorvida pelo estômago e pela parte superior do intestino delgado, né? Ou seja, ali no duodeno é, ele foi absorvido. O que que vai acontecer? Vai cair nos vasos linfáticos, na corrente sanguínea e posteriormente vai para as junções neuromusculares dos nervos colinérgicos, onde vai começar a dar início aí a sintomatologia do botulismo, né? E que é a paralisia flácida e os outros sintomas também. A gente tem que lembrar que a liberação de acetilcolina ela vai induzir a contração das fibras musculares, como vocês podem ver. Vocês veem a minha seta, ó, como vocês podem ver aqui nesse desenho. E o que acontece quando a gente tem o botulismo? Quando a gente tem o botulismo, ele vai impedir a liberação da acetilcolina. Vai impedir a liberação da acetilcolina, causando o que a gente chama de paralisia flácida, que é o nosso sintoma principal, o nosso sintoma protagonista do botulismo. E Ettinger e Fieldman, em 97, definiram que ele ia causar um bloqueio, que ele causa, né? Um bloqueio progressivo e completo dos neurônios motores, causando uma disfunção parasimpática. Bom, e quais são os sintomas do botulismo? A pessoa ou animal vai ter uma paralisia progressiva e ascendente do neurônio motor inferior, acometendo nervos cranianos e espinhais, né? Ou seja, a pessoa ela vai ficar ela para, simplesmente, o animal ele para, né? O animal ele tem uma tendência muito grande de ficar em decúbito, o bovino, ou o cão, ou o equino, ou o animal que for. Vai ter uma fraqueza profunda, vai ter perda de tônus muscular e a ausência de reflexos espinhais. A gente pode observar aí também esse menininho aí das imagens. Olha eu apontando aqui, eu tô aqui apontando, mas deixa eu levar com a seta. Olha só o olhar dele, como é que fica. Muito comum nesse quadro ter um menino. Essa pitose, que é quando o olhinho fica assim, igual desse menino aqui, ó. Olha só que interessante, que é o mesmo menino. É, é muito comum também ter visão dupla, né? A pessoa, ela olha, ela vai ver a imagem duplicada. São sintomas muito comuns nessa doença. A propriocepção e a percepção da dor estão presentes, sem quadro de hiperestesia, né? Hiperestesia é um sintoma muito comum no tétano, né? Essa hiperestesia. É muito comum AVC, alorreia, tosse, dificuldade de aprender o alimento, né? Tem muita dificuldade de deglutir. Náusea também é comum ter nessa doença. É muito comum, ela pode tanto apresentar diarreia, como também a constipação intestinal. E a gente tem que lembrar que febre nessa doença é muito raro de acontecer. É bem raro mesmo, não é comum ter febre, tá? Até porque ela está relacionada à toxina, né? Da bactéria. Como é que é o diagnóstico dessa doença? Olha, o diagnóstico da doença, na verdade, ele é uma das razões que fazem eu ter uma fascinação pelo botulismo, né? O diagnóstico da doença é por clínico e histórico. Então, o animal, a pessoa, ela vai ter, como, por exemplo, vamos pegar esse pessoal da Rússia. Qual que era o histórico deles? Comeram o salão, ó, comeram a salada com feijão, a salada que tinha feijão, né? Esse é o histórico deles e o histórico comum deles. Na clínica de pequenos, o que é muito comum a gente ver? É histórico de cães, muitas vezes que vivem em fazenda, que tiveram contato com carcaça de animais. Então, você pega aquele animal, você faz os exames clínicos dele, você vê que ele está com uma paralisia flácida, você faz um raio-x, você vê que não tem nenhum sinal de lesão ali, você faz um exame de sangue, na maioria das vezes não vai ter nenhuma alteração sanguínea nesse animal, nenhuma alteração no bioquímico, você já pode, opa, vamos acender aqui, né, o sinal amarelo, já vamos ficar atento aqui com essa doença, né? Mas a gente tem o diagnóstico definitivo da doença, que é por meio do bioensaio, né? Que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar meio ml de soro sanguíneo do indivíduo e a gente vai inocular na cavidade abdominal dos ratos e vai intervalo de 3 a 4 horas por até 72 horas, né? A gente vai inocular e a gente vai observar esses animais em intervalo de 3 a 4 horas para até 72 horas, desculpa. E aí, o que a gente vai observar? O ratinho, ele vai vir a desenvolver botulismo. Então, ele vai ter pelo eriçado, dispneia, relaxamento muscular característico na região abdominal, que é o que a gente chama de cintura de vespa, dificuldade de locomoção e morte, tá? Essa dispneia, ela é muito comum também
no botulismo, né? O botulismo é uma doença que ela pode matar, né? Por mais que a princípio pareça inofensivo, alguns casos de botulismo podem ir à morte, pode evoluir à morte por parada do diafragma. Ó, que tristeza. Inclusive, eu vou falar disso mais pra frente. Ó, vou falar disso nesse slide. Bom, o tratamento da doença. O tratamento da doença é suporte. Em humanos, é muito utilizado soro antibotulínico. Em animais, pelo menos nas experiências que eu tive, assim, foi mais difícil fazer o uso desse soro antibotulínico. E o tratamento de suporte, como é que a gente faz ele, tá? O tratamento de suporte é o seguinte, a gente tem que lembrar que ele não tem bactéria, né, no indivíduo. Então é muito difícil, é muito raro fazer o uso de antibiótico, mas alguns protocolos, alguns médicos gostam, e alguns médicos veterinários gostam de utilizar. Na medicina veterinária, o pessoal faz muito uso de penicilina, né? Mas os casos que eu vi, a maioria foram casos de suporte, que foram ventilação mecânica, troca do animal em decúbito para evitar escaras, né? Aquelas escaras que dão, né? A cada 36 horas o animal é trocado a cada uma hora. Soro com ringer lactato, coloca esse animal no soro, dá probiótico para ele, preocupa em manter esse animal nutrido, bem hidratado, né? O soro com ringer lactato em si, ele já vai dar esse suporte e ficar atento a esse animal mesmo, sabe? E essa é uma doença, olha aí, mais um dos motivos que me torna fascinada por ela. É uma doença que ela retorna à normalidade após 2 a 3 semanas em animais, e em humano pode durar até um ano para voltar à normalidade. E olha só por que eu sou fascinada por essa doença. Porque chega aquele animal na clínica, ou alguém te liga, comunica com você e fala que aquele animal, do nada, ele ficou em decúbito lateral, ele está em decúbito lateral, e em decúbito lateral, ele tá ali deitadinho e de repente, depois de 2, 3 semanas, esse animal voltou 100% ao normal, mesmo não fazendo nada. Então, isso pode acontecer, isso acontece muito. Inclusive, os 2 outros casos que eu tive de botulismo não confirmados aconteceram justamente isso. Nada foi feito com o animal, eram tutores que não tinham condições de pagar o tratamento, e o animal ele teve uma melhora espontânea. Isso que é uma doença que me fascina muito, que eu acho extremamente interessante. Não sei você, mas eu sou apaixonada por essa doença. Olha, peguei esse print, desse print também aí do site, esse print diretamente do site do Ministério da Saúde, tá? E o que eles falam? Eles falam assim, olha, para evitar essa doença, não consuma alimentos em conservas que estiverem em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas, vencidas ou com alterações no cheiro e no aspecto, né? A gente viu aquela latinha, tá estufada, a embalagem tá danificada, gente, não consome, tá? O que diz também? Produtos industrializados e conservas caseiras que não ofereçam segurança alimentar devem ser fervidos ou cozidos pelo menos 15 minutos antes de serem consumidos, porque o aquecimento dos alimentos pode eliminar as toxinas do botulismo, né? Como eu vou abordar aqui mais para frente. Hum, Eles falam que é muito importante a gente lavar sempre as mãos, não mantenha ou conserve alimentos a uma temperatura acima de 15 graus, como eu falei para vocês. Uma temperatura ótima é acima de 30 graus, né? Eles falam assim que o preparo de conservas caseiras deve obedecer rigorosamente aos cuidados de higiene e armazenamento e certifique-se que essas medidas foram adotadas pelo estabelecimento vendedor que preparou o alimento. Gente, olha só a importância da vigilância sanitária, a importância do médico veterinário, tá? É muito importante que a gente preocupar em consumir alimentos, principalmente a gente, como médico veterinário. Nós somos médico veterinário de alimento, acho que a gente não vai ter tanto problema assim, né? Mas a gente tem que preocupar em conscientizar demais as pessoas, gente. Isso é muito importante. Conscientizar os estabelecimentos que elas estão consumindo, eles são fiscalizados pela vigilância sanitária? O produto, a linguiça que ela está consumindo, ela é fiscalizada pelo SIM? É fiscalizada pelo CIE? Ela é fiscalizada pelo CIF? E aí? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Os alimentos enlatados, eles sempre têm que ter o RT, ela tem que ter um responsável técnico, ela tem que ter profissionais das áreas de alimentos, médicos veterinários também, acompanhando essa produção. E olha só que interessante. O mel isso aqui é a descrição do Ministério da Saúde, ele diz o seguinte: o mel é um dos alimentos mais perigosos, especialmente para crianças menores de 2 anos, pois há risco de conter esporos de bactérias do botulismo, conforme guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos, já que este público
ainda está adaptando sua microbiota intestinal aos novos alimentos, podendo assim desenvolver quadros graves da doença, né? Então, é importantíssimo ter esse alerta em relação ao mel, né? Inclusive, ele é escrito, é uma das obrigações, né? Está escrito essa informação na rotulagem, né? O mel, ele é proibido para pequenas criancinhas, né? E aí, como controlar os riscos biológicos dos alimentos? Então, aí, ó, coloquei a imagem de uma latinha danificada. Você vai consumir? Não, não vai. Você viu a latinha danificada, você já não consome, né? E aí, a gente tem o controle químico e biológico. O controle químico é feito com nitrato, nitrito, ácido orgânico, composto antimicrobiano natural. E o controle biológico é feito por meio de bacteriófago e enzima. Prestem atenção nisso aqui. Embora sejam tratamentos, né, que eu vi nesse esse artigo de Munir et al. Aí em 2023, embora eles sejam tratamentos que são utilizados, eles não são muito indicados. Por quê? Porque eles podem ter efeitos secundários nos alimentos. Por exemplo, o nitrito. O nitrito tem efeito cancerígeno. Então, ele não é muito desejado o uso dele, tá? E o problema e a questão física, né? Os tratamentos físicos que são indicados é aquecimento e a irradiação. E que a gente tem que ter em mente. A pasteurização dos alimentos permite destruir as células vegetativas, tá? Essa informação que eu fui tirada de um artigo do Munir. Os esporos sobrevivem a tratamentos térmicos suaves e a vida de prateleiras prolongadas dos produtos alimentícios. E, em geral, todos os tipos são inativados após 10 minutos a 100 graus ou 30 minutos a 80 graus, tá? E esses esporos, muitas vezes, assim, se for por um curto espaço de tempo, eles podem sobreviver até uma temperatura de 120 graus. Então, eles são muito resistentes. Então, sempre, sempre, sempre priorizar esses dois tratamentos físicos aqui, que é o aquecimento e a irradiação, tá bom? Agradeço vocês pela atenção, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido bastante, tá? E é isso. Um abraço para vocês e até mais. Nossa, moça, por favor, né?